Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o assunto de funções. Como a gente acabou de ver assunto sobre conjuntos numéricos, vamos começar a aprender funções, ver a ideia, a noção de funções, utilizando os conjuntos, ok? Acompanhe comigo aqui, ó. Noção de função por meio de conjuntos. Aqui no item A, o que a gente tem é o seguinte, nós temos um conjunto A formado por 3 elementos, e um conjunto B formado por 4 elementos. Vamos representá-los em forma de diagrama, tá? Aqui assim está o conjunto A e vamos colocar aqui assim, ó, o conjunto B. O conjunto A possui os elementos -1, 0 e 2. Ou seja, o -1, 0 e 2 pertencem ao conjunto A. Enquanto que os elementos -2, 0, 1 e 4 são elementos que pertencem ao conjunto B, ok? Agora, olha só, o que a gente tem aqui é o seguinte, diz assim, ó, associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Isso daqui, gente, nada mais é, vamos escrever aqui do lado, ó, do que uma lei de correspondência entre os conjuntos, no caso, o conjunto A e o conjunto B. Essa lei de correspondência, ela deixa claro o seguinte, ó, associar cada elemento de A ao seu dobro em B, ou seja, está pegando os elementos do A e associando aos elementos que pertencem ao conjunto B, ou seja, a função está partindo do conjunto A e chegando no conjunto B, ok? Então, vale lembrar o seguinte, que normalmente o conjunto onde está saindo a função é chamado de conjunto, anote lá, de partida. Então, nesse caso, nesse nosso exemplo, o A é o conjunto de partida, enquanto que o B é o nosso conjunto de chegada. Ok? Então, o que essa lei está dizendo? Associar cada elemento do conjunto A ao seu dobro lá no conjunto B. É a regra que está sendo dita aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos pegar o elemento -1 e associar ele como? Ao seu dobro lá no conjunto B. O dobro do -1 é o -2. Então, vamos associar ele ao -2 dessa maneira aqui, ok? Agora o 0, ó, porque ele fala, ó, a cada elemento de A. Então, tem que pegar todos que estão aqui, beleza? Então, aqui, ó, o 0. Qual é o dobro do 0? É o 0. 2 vezes 0 é 0, então o correspondente dele está ali, que é o 0. E o 2? O dobro do 2, o correspondente é o 4. Então, está ali o correspondente dele, o 4, que pertence ao conjunto B. Agora, observe aqui embaixo, ó. Todos os elementos de A possuem correspondentes em B. Vamos até sublinhar aqui, ó. Todos os elementos de A possuem correspondentes lá no conjunto de chegada. Olha para mim aqui, ó. Pessoal, todo elemento do conjunto A está sendo utilizado. Entre outras palavras, não podem sobrar elementos ali no conjunto de partida, que nesse exemplo é o nosso conjunto A. Ok? Não podem sobrar elementos. Olha só a outra observação, diz o seguinte, cada elemento de A, ó, cada elemento de A corresponde um único elemento lá no conjunto B. Então, a cada elemento de A, nós temos um único correspondente lá no conjunto de chegada. Repare o seguinte, o -1 ali, o único correspondente lá no conjunto de chegada é o -2. Mesma coisa para o 0, que é o 0, e o 2, que é o 4. Ok? Não pode ter, por exemplo, entre outras palavras, saindo duas flechinhas de um mesmo elemento e chegando a dois elementos diferentes lá no conjunto de chegada. Ok? Pessoal, eu gosto de comparar a função a uma máquina. Aqui nós temos uma máquina fictícia que diz o seguinte, máquina de triplicar números. À esquerda dela, nós temos um conjunto formado por 3 elementos, e à direita dela nós temos outro conjunto
também formado por 3 elementos. Esse conjunto da esquerda nada mais é do que o conjunto de partida. E o conjunto da direita ali nada mais é do que o conjunto de chegada que nós acabamos de comentar. Ok? Os elementos do conjunto de partida, então, estão chegando na máquina, a máquina está triplicando esses valores e colocando lá no conjunto de chegada, ou seja, transformando o 1 no 3, o 3 no 9 e o 5 transformando no 15. Ok? Então, nós temos ali a máquina como sendo a função de correspondência entre o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Beleza? Até aí tudo bem? Duas observações. Primeira, repare o seguinte, todo elemento do conjunto de partida está sendo utilizado, ou seja, nesse caso, está sendo triplicado. Não está sobrando elementos e não pode sobrar elementos lá no conjunto de partida, ok? Chegou o 1, chegou o 3 e chegou o 5. Esses 3 elementos foram triplicados e transformados em 3, 9 e 15, respectivamente. Concorda comigo? Então, primeira coisa, uma função. Nunca sobram elementos lá no conjunto de partida. Em outras palavras, todo elemento do conjunto de partida possui um correspondente lá no conjunto de chegada. Ok? A segunda observação é a seguinte. O elemento do conjunto de partida possui um único correspondente lá no conjunto de chegada. Olha o número 1 chegando ali, ó, entrando na máquina. O número 1 ele foi triplicado e transformado no 3. Beleza? O número 1 triplicado ele não pode se transformar no 3, depois no 6, depois no 9 e assim por diante. O número 1 triplicado resulta apenas no 3. Ou seja, para cada elemento lá do conjunto de partida, cada elemento possui um único, olha só, um único correspondente lá no conjunto de chegada. Ok, pessoal? Vamos continuar. Agora repare a esse item B aqui. Ó. Novamente, nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Vamos representá-los aqui ó, em forma de diagrama. O conjunto A e o conjunto, aqui assim, conjunto B. Ok? O conjunto A ele é formado pelos elementos 1 e 3, enquanto que o conjunto B é formado pelos elementos 2, 3 e 4. Beleza? O que falta para nós termos uma função aqui? Nós temos que ter a lei de correspondência entre esses dois conjuntos. E a lei de correspondência está aqui, ó, e diz o seguinte, ó, associar cada elemento de A, ó, cada elemento do conjunto A, a um valor maior lá no conjunto B, ou seja, a cada elemento de A, um valor que seja maior que esse elemento lá no conjunto B. Como é que seria? Primeiramente, começando com o número 1. Vamos associar ele a um valor maior lá no conjunto B. Olha só, o 2 é maior que ele? É. Então, a lei de correspondência diz para nós associarmos o 1 ao 2. Agora, o 3 também é maior que 1. E a lei de correspondência diz que é para associar o elemento 1 a um valor maior que ele. Então, da mesma forma, ele será associado ao valor 4. Ok? Agora, o 3 aqui, ó. O 3, vamos associar ele aos valores que são maiores do que ele. O 2 é menor, o 3 é igual, então a gente não associa, mas o 4 é maior que o 3. Então, vamos associar o 3 ao valor 4 também. Ok? Agora você deve estar se perguntando, mas Ferreto, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Claro, meu amigo, o seguinte, ó, não está sobrando elementos no conjunto A, mas olha para mim. Repare o seguinte, para aquele valor 1 ali, ó, nós temos 3 elementos distintos correspondentes lá no conjunto de chegada. O 1 ele ficou, então, associado ao valor 2, ao valor 3 e ao valor 4. Isso não pode acontecer. E por isso, esse exemplo aqui ó, não é caracterizado como uma função. Até vamos escrever aqui. Ó. Não é função. Tá? Olha o que diz aqui embaixo, olha só. Nesse caso, não temos uma função de A em B, pois o elemento 1 do conjunto A, ele possui 3 elementos correspondentes lá no conjunto B. Isso aqui não pode acontecer.
para cada elemento do conjunto de partida, deve estar saindo apenas uma única flechinha. Ali do elemento 1, está saindo 3 flechinhas dele. Isso aí não é função, ok? Vamos descer mais um pouquinho. Vamos aqui ao item C. Olha o que diz aqui a letra C, diz assim. Ó. Tem o conjunto A e o conjunto B. Vamos representá-los já aqui em forma de diagrama. Aqui vamos colocar o conjunto A. Vamos colocar aqui assim, ó, o conjunto B. O conjunto A é formado pelos elementos 0, 1 e 2, ok? E o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Está aqui os elementos que pertencem ao conjunto B. O que está faltando aqui para ser uma função? A lei de correspondência, né? Olha só, ela diz assim, ó, associar cada elemento de A, ou seja, não podem sobrar elementos de A, ao seu igual valor lá no conjunto B. Olha aqui, ó, é para associar ao seu igual valor. Vamos ver? Olha o zero aqui. Ó. O zero tem que associar ao igual valor lá no conjunto B. Ou seja, tem zero aqui? Não tem. Então, o zero não poderá ser associado a nenhum desses aqui. Agora, o 1. Qual o valor igual a ele? É o 1. Então, nós vamos associar o 1 a esse daqui, assim como o 2 fica associado ao 2. E olha o que está acontecendo aqui. Ó. Nós temos elementos sobrando no conjunto de partida. Ou seja, existem elementos no conjunto de partida que não possuem correspondentes no conjunto de chegada. Isso, pessoal, não é uma função, não caracteriza uma função. Beleza? Olha o que está escrito aqui embaixo. Ó. Nesse caso, não temos uma função de A em B, pois existem elementos de A que não possuem correspondentes lá no conjunto de chegada, no conjunto B. Ok? Então, escrevendo aqui, ó, não é função. Beleza? Vamos descer um pouquinho e vamos falar acerca da definição e notação de uma função. Olha só qual é a definição e a notação de uma função. Diz assim, ó, dados dois conjuntos, ou seja, ó, devem existir sempre dois conjuntos. Um será o de partida e o outro será o de chegada, ok? Uma função de A em B, olha só, nesse caso está dizendo assim, está partindo de A e indo para B, é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente ao A, ou seja, ao conjunto de partida, a um único elemento y pertencente a B. Vamos fazer uns desenhos aqui para você entender melhor? Olha só, dados dois conjuntos, vamos imaginar aqui um conjunto A, ok? E aqui um conjunto B. Diz assim, ó, uma função de A e B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a A. Então, nós temos um x pertencente a A, e essa função vai associar esse x pertencente a um y pertencente ao conjunto B. Então, aqui nós vamos ter uma função sendo aplicada. A função aplicada no valor x, obteremos o valor y, ok? Em símbolos, nós temos o seguinte, ó, dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B, olha só, uma função f de A em B, nota que a flechinha indica bem aqui, ó, qual é o conjunto de partida e qual é o conjunto de chegada, ok? É uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a A, ou seja, vamos pegar a função f, aplicar ao elemento x que pertence ao conjunto A, que é o conjunto de partida, a um único elemento, ou seja, obtendo um valor y que pertence ao conjunto B. Beleza? Então, por exemplo, se nós tivermos uma função assim, ó, olha só, uma função f do conjunto A no conjunto B, de tal maneira que a função f vai pegar o x que pertence ao A e transformar em 3x que pertence ao conjunto B, ok? É a nossa máquina de triplicar, como a gente viu lá. Ó. Nós vamos ter o conjunto A, por exemplo,
e um conjunto B aqui assim. Ó. Vamos colocar alguns elementos ali dentro. Ó. Vamos colocar o elemento 1, o elemento 3 e o elemento 5. 3 elementos que pertencem ao conjunto A, ao conjunto de partida. E vamos pegar alguns elementos aqui. Ó. Por exemplo, vamos botar aqui ó, o 3, o 9, o 15 e o 20. Ok? Agora, olha só, o que diz a função aqui? Ó? A função ela diz que f de x é igual a 3x, ou seja, há um x que pertence ao conjunto A, nós vamos obter um valor y que pertence ao conjunto B. Ok? Olha só como é que fica aqui. Ó. Nós vamos ter o seguinte, que a função f aplicada no valor 1, nós vamos ter que fazer o quê mesmo? A lei diz o seguinte, é para fazer 3 vezes o valor 1. Ou seja, 3 vezes o valor 1 que está aqui, o resultado será 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, o correspondente do 1 lá no conjunto de chegada é o 3. Ok? Da mesma forma, ó, aplicando a função f no elemento 3, nós vamos ter 3 vezes o 3. E o resultado é 9. Dessa forma, o correspondente ao elemento 3 lá no conjunto de chegada é o valor 9. E por último aqui, ó, a função f aplicada no elemento 5, que pertence ao conjunto A, terá o correspondente 3 vezes o 5, o resultado é 15. Ou seja, o correspondente do 5 lá no conjunto de chegada, ou seja, o conjunto B, é o 15. Então, nós vamos ter essa correspondência aqui. Ó. O 1, o correspondente, é o 3. O 3, o correspondente, é o 9. E o 5, o correspondente ao 15. Agora, olha para mim aqui. Ó. Você deve estar se perguntando, mas Ferreto, não está sobrando elementos aí no conjunto de chegada? No caso, não está sobrando o valor 20? Pessoal, isso não é problema. Podem sobrar elementos sem problema algum ali no conjunto de chegada. O que não pode acontecer, presta atenção, não pode sobrar elementos no conjunto de saída, que nesse nosso caso foi o conjunto A. Ok? Vamos fazer agora uns exercícios para ficar bem claro tudo que a gente acabou de ver em relação às funções. Ok? Vem comigo aqui e diz o seguinte, ó. Quais dos diagramas abaixo representam uma função de A em B? Com certeza você está bem craque em resolver isso daqui. Ó. Vamos fazer um a um. O item A, primeira coisa, nós temos um conjunto A, que nesse caso, pelas flechinhas, dá para perceber que é o conjunto de partida. Isso acontece em todos os outros, tá? E o conjunto B é o conjunto de chegada. Aí, olha só, no conjunto de partida, a primeira coisa que você faz, analisa, vê se está sobrando algum elemento. Ou seja, se existe algum elemento sem uma flechinha partindo dele. Note que não existe isso daqui. Outra coisa, segunda condição, é que cada elemento aqui ó, tenha um único correspondente lá no conjunto de chegada, ou seja, parta uma única flechinha dele. Está acontecendo isso? Tá. Então, as duas condições estão sendo satisfeitas e sim, nós temos então aqui no item A uma função. Vem comigo no item B aqui, olha só. O item B, de cara aqui, já a gente consegue perceber o seguinte, o A aqui sendo um conjunto de partida, o 0 é um elemento que não possui correspondente lá no B, que é o conjunto de chegada. Se não tem correspondente, está sobrando elemento. Se está sobrando elemento no conjunto de partida, vamos deixar isso bem claro, tá? A gente não tem uma função nesse caso aqui, ó. Não é uma função, ok? Vamos para o item C. Olha só, primeira coisa, não está sobrando elementos no conjunto de partida. Primeira condição está satisfeita, ok? E a segunda condição qual é que é? Deve ter apenas uma flechinha partindo de cada elemento do conjunto de partida, ok? Não importa se as flechinhas estejam chegando no mesmo elemento, que no caso aqui é o 10, mas está saindo uma única flechinha de cada um e não está sobrando elementos no conjunto A, então, sim, nós temos aqui uma representação de uma função, ok? E nesse diagrama do item D aqui, ó, o que nós temos? Em primeiro lugar, não está sobrando elementos no conjunto de partida, então, primeira condição para que seja uma função está satisfeita. Agora, olha o que está acontecendo aqui ó, no elemento 4.
O elemento 4 tem duas flechinhas partindo dele, ou seja, o elemento 4 acaba tendo dois correspondentes lá no conjunto de chegada. Olha para mim, é como se fosse naquela máquina de triplicar. Está entrando, por exemplo, um valor e esse valor está sendo triplicado, mas está surgindo dois valores. Isso é completamente impossível. Se está entrando, por exemplo, o valor 5, o único resultado possível, o triplo dele, é o 15. Então, se está entrando 1, só pode sair 1. Aqui é como se estivesse chegando um valor, ó, entrando um valor e saindo dois valores. No caso, o 2 e o 4. Então, isso aqui não. Isso aqui não é uma função. Vamos à questão 2, que diz o seguinte. Dados os conjuntos abaixo, faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B, sendo x pertencente ao A e y pertencente ao B. Ok? Então, nós temos o seguinte aqui no item A. Nós temos os dois conjuntos. Vamos fazer o diagrama? Olha só, nós temos aqui, então, o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. Ok? O conjunto A é representado pelos números -2, 1 e 2. E o nosso conjunto B, representado pelos números -4, 1 e 4. Então, está aqui os elementos do conjunto B, do nosso conjunto de chegada, já que ele diz que é uma função de A em B. Ou seja, a função está indo de A para B. Beleza? Agora, olha só. A lei de correspondência diz assim, ó, o y, já que y pertence ao b, o y nada mais é do que x elevado ao quadrado, onde o x pertence ao conjunto A. Então, nós vamos ter assim, ó, em símbolos, a nossa função f vai do conjunto A até o conjunto B, tá? É f de A em B, de tal maneira que o y é igual a x ao quadrado. Agora, olha só, o que é o y mesmo? O y nada mais é do que a função aplicada no valor x. A função aplicada no valor x vai encontrar um valor y, já que o y pertence ao b, ou seja, f de x nada mais é do que x elevado ao quadrado. Então, muitas vezes, até os alunos fazem assim, ó, o y é igual a f de x. Está totalmente certo, mas é interessante você saber exatamente o porquê que é igual, já que o y é um elemento que se encontra quando a gente aplica a função f no elemento x. F no elemento x, o resultado será igual ao y que pertence ao b. Ok? Olha só, aplicando então, por exemplo, a função f no valor -2, ou seja, f de -2 será o quê? O x ao quadrado, ou seja, menos o 2 elevado ao quadrado, e o resultado aqui é 4. Dessa forma, pessoal, olha só, o elemento -2, que pertence ao conjunto A de partida, possui um correspondente 4 lá no conjunto de chegada, ou seja, do -2, o correspondente dele lá no conjunto de chegada é o 4. Ok? Olha só, o f agora de 1. F de 1, a lei de formação diz para fazer 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Ou seja, o correspondente do 1 lá no conjunto de chegada é o próprio 1. Então, do 1, nós vamos levar ele a 1. Pessoal, não há problema nenhum aqui, ó, as linhas se cruzarem, tá? Não tem problema algum. Agora, aplicando, por último, f lá no 2, olha o que vai acontecer. Será 2 elevado ao quadrado e o resultado é 4. Então, o correspondente do 2 lá no conjunto de chegada é o 4. Então, do 2 aqui, ó, chega no mesmo valor 4. Repare o seguinte, ó, não está sobrando elementos no conjunto de partida e cada elemento do conjunto de partida existe uma única flechinha saindo dele, ou seja, existe um único correspondente y lá no conjunto B, que é o conjunto de chegada. Então, ó, não há problema algum, por exemplo, ó, a gente olhar sobras de elementos ali no conjunto de chegada, como acontece aqui o -4. Beleza? Vamos ao último item. Item B diz assim, ó, temos aqui um conjunto A e temos aqui um conjunto B e a lei de correspondência entre os dois. Vamos representar em forma de diagrama esses dois conjuntos. Então, aqui nós temos o conjunto A.
Aqui vamos colocar o conjunto B, ok? O conjunto A, representado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, são todos elementos, então, que pertencem ao conjunto de partida. E o conjunto B, nós temos os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui estão os elementos no conjunto B, ou seja, o conjunto de chegada. E diz assim, ó, essa nossa função é uma função de A em B, ok? E diz o seguinte, a lei de correspondência, o y é igual a x mais 2, ou seja, aplicando a função a cada elemento x que pertence ao conjunto A, o resultado será x mais 2. E esse resultado é um valor y que pertence ao conjunto B, que é o conjunto de chegada. Ok? Então, aplicando aqui, ó, por exemplo, a função no primeiro elemento no 0. F de 0 será o quê? 0 mais 2. 0 mais 2, o resultado é 2. Entre outras palavras, para o elemento 0, pertencente ao conjunto A, nós temos o correspondente 2 lá no conjunto de chegada. Ou seja, no 0, o elemento correspondente no conjunto de chegada do conjunto B é o 2. Assim, gente, ó, reparem que essa função ela faz o quê? Ó? Ela pega um elemento do conjunto de partida e a esse elemento soma duas unidades. O valor encontrado é o elemento no conjunto de chegada. Então, ó, pegando o 1 e somando duas unidades, o elemento no conjunto de chegada é o 3. 1 mais 2 é 3. Assim como 2 mais 2 é 4. E assim como 3 mais 2, o resultado é 5. Ok, pessoal? Então, essa primeira aula aqui foi só para dar uma noção do que é a função, do que são as funções. A gente vai ter agora a próxima aula que também continua na parte básica, em parte introdutória, em relação ao assunto de funções. Ok? Pessoal, se você gostou da aula, clica em gostei, valoriza aqui o trabalho do professor e divulgue esse canal também. Ok? Pessoal, bom estudo, um abraço e até mais.